A seleção dos conectores está na dependência da quantidade de rigidez necessária para o conector distribuir adequadamente as forças entre os dois lados do arco. Depende também da presença de acidentes anatômicos que devem ser contornados. A seleção do tipo de conector depende do tipo de antagonista do paciente, se é dente natural ou se é uma prótese com dentes artificiais. Depende se o rebordo residual é móvel ou firme, se a crista desse rebordo é normal ou reabsorvida, se o assoalho da boca que o paciente possui é raso. A seleção do conector depende de um material compatível com os tecidos moles. Depende da posição da língua, se há interferência ou não. Depende do contorno, de acordo com o formato da cavidade bucal, e se esse tipo de conector apresenta passividade na inserção e remoção e função. O conector maior deve proporcionar suporte sem pressionar dentes e tecidos, deve prover cobertura somente o necessário, facilitar a higiene, evitando a retenção de alimentos, proporcionar suporte e estabilidade à arcada, evitando a rotação da prótese. Conectores mandibulares, barra lingual em grampo contínuo, placa lingual e barra vestibular. Os conectores maxilares são barra palatina única, barra palatina combinada, placa palatina e uma variação da barra palatina combinada, a barra em forma de U. A barra lingual é indicada para quase todos os casos clínicos. No entanto, é contraindicada nos casos de assoalho bucal raso, freio lingual de inserção alta e tórax mandibular inoperável. Na construção da barra lingual, não deve haver contato com o tecido mandibular, mas o espaço não deve ser de tal forma que retenha alimentos entre ele e a mandíbula. A barra lingual em grampo contínuo é a variação da barra lingual. Está indicado para a substituição de placa lingual em casos de estética, diastema e dentes com prognóstico desfavorável. A barra lingual em grampo contínuo está contraindicado onde possa ocorrer retenção de alimentos ou desconforto ao paciente. A placa lingual é a associação de uma placa à barra lingual, apoiada no terço médio dos dentes. A placa lingual está indicada na presença de tórax inoperável, freio lingual de inserção alta, assoalho bucal raso e dente de prognóstico desfavorável. As vantagens da placa lingual são impedir as rotações horizontais, mas as suas desvantagens decorrem da cobertura dos dentes e gengivas, da dificuldade de higienização do paciente e no aumento da área de retenção de alimentos. Os conectores maiores maxilares são barra palatina simples, barra combinada AP, barra em forma de U e placa palatina. As características desses conectores são de apresentar uma relação de contato com os tecidos, apresentar uma distância com os tecidos gengivais de 6 a 7 milímetros, não proporcionar desconforto com a língua do paciente e apresentar uma relação de 90 graus com os outros componentes. A barra palatina simples está indicado para casos de classe 3 com espaço protético reduzido, casos de classe 3 com modificação posterior,
presença de fissura palatina e casos de classe 3 com modificação anterior. A barra palatina combinada AP apresenta como característica uma versatilidade de desenho, é utilizada em todas as classes, apresenta barras finas e mesmo assim uma resistência e rigidez suficiente, uma cobertura tecidual mínima e mais conforto ao paciente. Outras características da barra combinada são espessura de 6 a 8 mm, distância da gengiva marginal de 5 a 6 mm, contato com os dentes anteriores, limite posterior nos casos de classe 1, 2 e 3 e possa ser utilizada em todas as classes de Kennedy. A barra palatina em forma de U é uma modificação da barra palatina AP, com a retirada da barra posterior. Ela deve apresentar uma largura da barra de 10 a 12 mm. A barra palatina em forma de U está indicada em pacientes que apresentam torus inoperável na região, pacientes de casos de classe 3 e 4, ou pacientes de casos de classe 1 e 2 curtos, pacientes com rejeição da barra posterior devido a desconforto ou motivo estético. As desvantagens da barra palatina em forma de U são falta de rigidez, falta de suporte, casos de traumatismos em dente, periodonto e tecido de suporte devido à sua falta de rigidez, volume excessivo e desconforto em alguns pacientes. A placa palatina é uma espécie de recobrimento completo do palato. Deve ser ampla, fina e apresentar escultura. É um reforço para o suporte em casos de maiores reabsorções. Tem como vantagem o vedamento periférico. A placa palatina está indicada em casos de classe 1 amplo, independente da condição periodontal. Em casos de classe 1, onde o último dente é o canino ou premolar. Em casos de classe 1, onde a reabsorção vertical é extensa. A placa palatina pode ser totalmente metálica, metálica e em resina, ou totalmente em resina.